Agora sim. Boa tarde a todas e todos. Né? A fala da Lúcia Helena é extremamente rica, né? E demonstrou assim, um pouco do que nós vivenciamos no curso. Todos os demais assuntos foram uma pequena parte do conhecimento que nós conseguimos obter. Né? É um momento de muita felicidade para mim, né? Com essa oportunidade de estar apresentando meu trabalho de conclusão de curso. Muita gente me perguntou, como major da polícia, por que eu não estaria falando de polícia, né? Acho que eu não me sentiria tão confortável em tocar na ferida, né? Então eu deixei, né? A Solange teve bastante sensibilidade, fez bem o trabalho. Tem um outro trabalho também de uma menina da nossa turma de curso, que é major da minha turma da polícia, da Sâmia, que é Relações de Gênero e Poder na Corporação, na Polícia Militar. Também é um excelente trabalho e ela consegue descrever com clareza o que a gente vive, né, na corporação. Eu deixei isso de lado, também não quis falar de violência, porque também não queria entrar tanto em depressão, né? E nem falar das mazelas para evitar dor de cabeça. Então, fiquei ou por falta de criatividade, porque esse tema aí foi o tema do primeiro trabalho, né, que a professora Bila Sorge passou para a gente, né, ou por realmente gostar de esporte, né, porque todo policial ele é praticante de atividade física, ele tem que manter um vigor físico, tem que se manter ativo, né, e à época eu praticava bastante, agora até estou um pouco mais afastada, e aí resolvi falar desse tema, né, e eu agradeço por estar aqui apresentando as minhas colegas de turma, tá, Cristina, todas elas, né, que contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional, na pessoa da Cristina e da Carla Araújo, que fizeram esse evento. Agradeço as professoras que estão aqui, foram professoras do curso, Leila Linhares, professora Maria Carolina. Me sinto emocionada, né, por estar palestrando e ter a professora Leila Linhares no público. Isso vai ser inesquecível. Eu fiz há pouco tempo um curso pelo Senado Federal online sobre a Lei Maria da Penha, e lá estava a professora Leila Linhares, era mais citada junto com Silvia Pimentel, né? E poder ela falar de gênero para ela é complicado, né? Mas é inesquecível. E é isso. Vou começar, né? Esse meu tema é um tema sobre gênero. Eu abordei o gênero dentro do esporte, né? E assim, para falar disso, eu vou passar. Nossa, olha como é que eu faço, gente. Para falar disso, eu tive que, não teria como, né, você não começar, né, ao longo, eu vou falar do contexto histórico e a forma sexista. Acho que tudo, isto posto, da maneira que é colocado hoje, qualquer ambiente que a mulher hoje atua, nos parece ilusoriamente que gozamos da igualdade formal, né, e material. É interessante que na própria corporação você vê muitas mulheres questionando. Eu mesma senti um incômodo muito grande, mas cheguei a acreditar, né, na igualdade entre homens e mulheres, por ter passado no mesmo concurso público, por usar o mesmo uniforme, portar a mesma arma. Mas quando você olha para trás e você vê que a luta pelo direito foi de maneira desigual, quando você conhece a história, então eu não poderia falar do desporto sem falar da história, né, da história do esporte. Então, assim, no primeiro capítulo do trabalho eu trato um pouco, né, da concepção, do contexto histórico e a forma sexista que o esporte foi concebido, né? E aí eu falo dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? E os Jogos Olímpicos da Antiguidade, ele na verdade ele decorre das práticas pré-esportivas, né? E essas práticas pré-esportivas nada mais eram do que a sobrevivência da humanidade, né, com a caça, com a corrida, e a defesa da humanidade, que é a preparação para a guerra, né, as lutas. Então daí dessas atividades do ser humano, do homem, né, do homem, que decorrem os esportes, que nascem, que são vislumbrados os esportes, né? Então eu trato um pouco dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? E
pontuo que naquela ocasião, obviamente, mulheres, escravos e estrangeiros eram excluídos, né, da participação das competições, que eram corridas pedestres, equestres, luta, né, pugilato, pancrácio e pentato, né? Quer dizer, dessas 5 aqui que eu coloquei, só 3 eram de luta, né? E envolviam violência. Né? Os vencedores eram alvos de prestígio, né? Recebiam alimentação gratuita, tinham estátuas erguidas, ganhavam louros, coroas, né? E eram cantados pelos poetas, né? Daquela maneira, né? Uma maneira de se destacar pela força. E aí eu passo para os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Que nasceu, foi revitalizado pelo barão Pierre de Coubertin, né, francês, no século XIX. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, por óbvio, é em Olímpia, né, na Grécia, e foi até 7 depois de Cristo, de antes de Cristo a depois de Cristo. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna começaram no século XIX, né, por esse barão. E ele, em 1896, foi o primeiro jogo olímpico. Mais uma vez, a mulher foi excluída. No primeiro jogo olímpico, a dominação era masculina. Acreditava-se que o homem, apresentava força física e superioridade agressiva de um guerreiro. Né, e foi proibida a participação da mulher. O único papel da mulher era a entrega da coroa do louro, né, de louros. Né, ela, na verdade, servia para, né, embelezar e dar uma condecorar ainda mais o poder, a força, a virilidade masculina. Bem, em 1900, né, por um descuido, né, do COI, que foi criado em 1894, 2 mulheres participaram, mas na modalidade de tênis e golfe eram modalidades sem contato físico, né, que eram proibidos para as mulheres. Né? E, pasmem, no Brasil, chegaram até oficiar, em 1941, uma lei que proibiam as mulheres de praticar esporte incompatível com a sua natureza, né, como o futebol, a luta e muitos outros. Esse é o Decreto-Lei 3.199 do Conselho Nacional de Desporto, em 1941. E ele só foi derrubado em 1979. Tá? Por isso que até 2012, em 2012 é que ocorreu a primeira Olimpíadas 100% para as mulheres. As mulheres conquistaram o direito de disputar todas as modalidades olímpicas. Me parece que a última modalidade que elas entraram foi o boxe. E aí eu coloco... Essa aí é a Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? A gente vê ali as lutas. Eu coloco algumas fotos, né? As lutas e a corrida equestre. Ali é o golfe, né? O tênis, né? Não havia contato, a roupa era bastante inapropriada. Aquela ali é a Maria Lenk, que foi a primeira mulher, a primeira mulher brasileira a disputar as Olimpíadas, né? E em 32, em 36 ela lançou, foi a primeira mulher nas Olimpíadas no nado borboleta. Aquela é Aida dos Santos, 1964, única mulher da delegação de 64, e ela consegue a melhor colocação até então, e também depois dela só em 96, né, com a Jaqueline Santos no vôlei de praia. A história da Aida dos Santos também é bastante interessante, porque ela traz um pouco dessa interseccionalidade, né? Ela não tinha técnico, não tinha patrocínio, não tinha uniforme, foi sozinha, chegou lá, e eu achei também bastante corajosa a atitude dela. Chegou lá, ficou em 4º lugar, quando voltou, coisa de Brasil, né? Tinha uma delegação do Corpo de Bombeiro para receber, para fazer a homenagem, ela dispensou e foi embora, ignorou. Gostei bastante. Né? E aqui eu coloco, que não dá para ver, porque eu exagerei na quantidade de informação, mas eu vou fazer questão de ler algumas frases, né, que foram publicadas no jornal, veiculados pela mídia, né, só fazendo um parêntese, né,
E o interessante é que, quando eu cheguei para fazer o curso, essa sensação que eu tinha, talvez seja porque vivemos uma época de informação, contra-informação e fake news, né? Então, a veiculação da mídia, ela acaba nos manipulando, né? Manipulando o nosso entendimento, o nosso pensamento. Por isso que a gente tem que estar sempre contestando e buscando conhecimento. Enfim, as manchetes eram as seguintes. 1940, o futebol é impróprio para moças. Manchete do jornal O Dia. O dia esportivo é um esporte violento capaz de alterar o equilíbrio endócrino da mulher. O dia esportivo. A mulher esportiva 100%, a campeã, além de não ter uma saúde excepcional, a sua plástica fica muito a desejar. O futebol feminino como esporte é desaconselhável e como passatempo perigoso e nocivo. As mulheres têm ossos mais frágeis, menor massa muscular, bacia oblíqua, tronco mais longo e por isso menos resistente. Centro de gravidade mais baixo, coração menor, menos número de glóbulos vermelhos, respiração menos apropriada, esportes pesados, menor resistência nervosa e adaptação orgânica. Já isso tudo, essa é em 1961. Em 1979, João Saldanha, placar, né, São Paulo. A questão principal, entretanto, está na biologia e não no machismo. Como eu li anteriormente, né, existia um decreto proibindo no Brasil o treino em mulher no futebol. Foi permitido só a partir de 1979, 1980, quando é o artigo 54 desse decreto que eu falei. Eu fui lá, confirmei, porque eu não acreditei nisso, mas é verdade. E depois disso, com todas essa veiculação pela mídia, né, esse reforço que a mulher... Não, o futebol é inapropriado para a mulher, nasce Marta, né? A mulher que mais tem, mais do que os homens, né? A melhor premiação, né? Melhor jogadora de futebol. Bem, no primeiro capítulo, eu coloco essa concepção sexista e faço uma correlação com as correntes teórico-argumentativas que relacionam sexo e gênero. Por óbvio, né, o esporte nasceu, né, como concepção de o gênero, sexo, a relação de sexo e gênero num essencialismo biológico, né? Então, onde vigorava esse pensamento, né? Só para ler um pouco aqui para vocês. Já estou lendo mesmo? Aqui. O essencialismo, a prática do esporte experimentada inicialmente encontra amparo na perspectiva biologicista, onde a compreensão de gênero é essencialista. O gênero é uma construção natural do sexo. A proposição teórica de Citelli e Parisotto denomina essencialismo biológico, que muito influenciou a psicologia evolutiva. Machos e homens possuem mais massas muscular, né, e características físicas específicas, né, e as mulheres não possuem isso, não são responsáveis pela gestação, né, cuidado da prole, né, e dos parceiros que a sustentam. Depois eu trato um pouco, né, da teoria construtivista, né, faço uma relação do esporte com a teoria construtivista e abordo a última, por fim, a teoria da Judith Butler, que é a teoria construtivista radical, que é a que rompe, né, com esse essencialismo biológico. E aí, com esse rompimento, né, e esse rompimento aqui, eu gostaria de ler também esse pedaço aqui. Apesar das diferenças dessas proposições, há uma semelhança que as une. O conceito que as define, os argumentos que utilizam, não se restringe ao plano da representação, mas serve também para orientar as práticas que intencionam regular, né? À medida que avançamos para outras correntes científicas, teóricas e argumentativas sobre o conceito de sexo e gênero, devido suas especificidades e mediante seus pressupostos, podemos estabelecer outros padrões para a prática de ação desportiva. Então, quando a gente passa a pensar fora da caixinha, né,
porque a gente recebeu muito, a gente ainda vive muito, ainda é muito alimentada pelo essencialismo biológico, né? A mulher ainda existe, né? Sobretudo, a gente vê a própria... a ciência revestiu muito também, né? Justificou muito o essencialismo biológico, e a igreja ainda sustenta bastante o essencialismo biológico, né? Mas a partir do momento que a gente consegue olhar e pensar e romper com esse binarismo, né, de sexo e essencialismo biológico de gênero, a gente consegue conceber outras práticas desportivas, né? E aí eu acredito através de um estudo que eu li também, né, desse pensamento fora da caixinha nasceram o Gay Games e o Out Games, né? São Jogos Olímpicos Gays criados em 82 com a finalidade de agregar praticantes que não se filiam à heteronormatividade, né, ou heterossexualidade compulsória, né? E esse essencialismo, então, eles reúnem gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, né, e inclusive heterossexuais, né, que não se filiam ao esporte convencional. Não dá nem para saber o que é isso, né? Bem, enfim, no segundo capítulo eu faço uma análise dos corpos dissonantes excluídos, né? No esporte. Eu faço essa análise a partir de 3 corpos de 3 brasileiras, né? Começo com a Edinancy Silva, né? Foi uma judoca famosa, né? Ela começou a levantar suspeita, né? Quando começou a demonstrar muita força física. Ela tinha uma aparência bastante masculina, né? Ela também era negra, né? Então isso também influencia. E aí ela começou a apresentar questionamentos e polêmicas em torno da sua feminilidade, né? E aí ela foi obrigada a se submeter ao exame de feminilidade, exames médicos, descobriu ser hermafrodita. Depois desse laudo, né, ela, a fim de continuar no esporte, ela fez reposição hormonal, né, se submeteu à retirada dos testículos internos que ela tinha, já que era hermafrodita, e fez a diminuição do seu clitóris, né. A segunda, né, que também eu faço análise, é a Érica Coimbra, né, que entrou no esporte por questões estéticas, jogadora de vôlei, né? Ela é bela, branca, extremamente feminina, com uma aparência extremamente feminina, padrão de beleza, né? Segundo fontes do jornal, né? E ainda assim também, quando ela começou, né, a apresentar uma atuação fora do padrão de mulher, porque o padrão de mulher no esporte apresentar uma fraqueza substancial. Quando ela começa a apresentar uma força, né, uma pontuação fora do padrão, ela já começou a chamar a atenção e também foi reprovada no teste de feminilidade. Também, a fim de permanecer, ela foi submetida à cirurgia, né, e fez tratamento também hormonal. Por fim, eu falo da jogadora de vôlei Tiffany Pereira, né, que não trata de... A Érica Coimbra, ela era intersexual, foi constatada sua intersexualidade, e a Tiffany Pereira não tem a ver, ela difere das duas anteriores porque ela é transgênera. É o primeiro caso de transgeneridade no esporte de alto rendimento no Brasil, né? Ela foi aceita, né, porque cumpriu a exigência do Comitê Olímpico, né? Ela estava dentro do padrão, né? E ainda assim, dentro do padrão, ela também levantou insatisfação, questionamento, preconceito, né? E essas duas não são brasileiras, né? A Dutty Chand e a Caster Semenya, uma é indiana, né, e a outra é sul-africana, né? Oi? Pode falar. Falei errado? Então, o que acontece? Elas também são casos de intersexuais, né? Mulheres intersexuais, quase que eu falo interseccionalidade. Mulheres intersexuais. E eu fiz a aferição, a análise dos corpos e da atuação dessas mulheres
com base, claro, no direito desportivo, num dos princípios do direito desportivo, que é o fair play, né? Se elas ferem esse princípio do direito desportivo, né? Que é o jogo limpo, né? Se elas podem, porque o teste de feminilidade, qual a mulher é obrigada a se submeter, que o homem não precisa passar por isso, né? É justamente para preservar a igualdade entre as mulheres. Então, a minha conclusão no trabalho é que depois da análise da Tiffany, da Érica e da Dinanci, mesmo depois de submeter as duas primeiras, né, no caso foi constatada as duas intersexuais, né, após cirurgia, tratamento hormonal, elas continuaram despontando, né? Então isso levanta assim um questionamento quanto à validade da técnica, se tudo e confronta esse essencialismo biológico, né? E que afeta diretamente a Tiffany, porque hoje o que é uma mulher, o que é um homem, essa discussão que parece filosófica, ela é muito importante para o esporte. Isso precisa ser definido, né? A fim de não reduzir, né, a mulher a sua biologia e limitar a atuação das mulheres a atuação da mulher transgênera. Aí, e por fim, no último capítulo eu faço também um histórico da atual política de regulação do hiperandrogenismo, né, que é o teste de feminilidade. Hoje ele é com fundamento no hiperandrogenismo, que é o excesso de testosterona. Então, hoje, uma mulher que tem testosterona de homem, ela não é considerada mulher para o esporte, né? Eles não consideram, ainda que eu vou ler as minhas conclusões, porque eu falo exatamente isso, aí eu já vou passar para a conclusão, né? Eu me empolgo muito. Eu falo também da atuação da justiça desportiva, explico que ela não integra o poder judiciário, né, deve ser esgotada, ela está vinculada ao esgotamento de sua instância e nas controvérsias. E no Brasil, no fato que envolve o tema gênero e direito, nós não temos nenhuma atuação da justiça desportiva brasileira, né? Temos uma omissão. Assim, o próprio direito desportivo, ao meu ver, né, é um direito um pouco ainda desconhecido, até mesmo para os acadêmicos, né, e para os estudiosos de direito, e eles não têm nenhuma atuação nessa questão de gênero no Brasil, e um estudo detalhado deveria ser realizado pelo direito desportivo a fim de auxiliar os órgãos responsáveis pela regulação do esporte convencional brasileiro, sobretudo de alto rendimento que tem visibilidade mundial, na inclusão justa e definitiva da diversidade sexual e diferenças identitárias corpóreas, né? Hoje, o modelo de gênero feminino vivenciado no desporto hoje, produzido pela política de hiperandrogenismo, evoca uma forma de governança corporal. Está, entretanto, intrinsecamente ligada à ideia cultural hegemônica e não apenas científica, que ainda são difundidas sobre o que é um corpo feminino. No mundo esportivo, as atletas femininas têm seus corpos investigados e geridos para participar de forma delimitada no esporte de alto rendimento, não intentando contra o status quo de virilidade do universo masculino. Aí sou eu. A padronização hormonal de mulheres não contempla o fato de que algumas mulheres podem produzir naturalmente tanta testosterona quanto homens. E eu estou falando, quando eu falo do hiperandrogenismo, eu não estou falando do uso de anabolizante, né? Eu estou falando de produção natural. Quer dizer, que é um questionamento, como eu disse, no Brasil a gente não teve. Todas as atletas que passaram não passaram no teste de feminilidade, passaram pelo hiperandrogenismo e foram constatadas hiperandrógenas, né? Elas se submeteram à cirurgia, se submeteram ao tratamento a fim de não litigar, né, na esfera da justiça desportiva. Mas a Caster Semenya, ela não aceitou. Inclusive, já li reportagem que ela está aprendendo a jogar futebol, né, para mudar de atuação, porque ela é do atletismo, é o IAF, e enquanto isso está nas instâncias, ela tem se preparado para outro esporte,
porque ela não está sendo aceita, mas ela não aceita ter que se submeter, já que ela diz que ela não apresenta doença, o sexo que foi designado ao nascer para ela, né, mulher, ela se identificou, ela é do time feminino, e agora o esporte diz que não, que ela não é mulher e feminina e não pode participar. A limitação e a padronização da atuação feminina, e é o caso, aí a minha conclusão com relação à Tiffany, né, que é um caso bastante emblemático e muito sensível. A limitação e a padronização da atuação feminina como inferior à masculina faz com que mulheres trans tenham que apresentar um mau desempenho e uma fraqueza substancial para que então possam ser aceitas e consideradas em sua identidade de gênero. Quer dizer, esses dias eu li que essa questão do hiperandrogenismo diz mais sobre nós mesmos. Quer dizer, ao tempo que nós temos que nos submeter e não podemos ter testosterona, porque isso nos traz força naturalmente, as mulheres trans, né, para serem aceitas, né, tem que também apresentar a mesma fraqueza, né, tem que fazer... E a Tiffany, ela estava com o hormônio, mas aí começou também um outro reducionismo, né, fisiológico, dizendo que a questão dela era transição tardia, era formação de pulmões. Então, é um tema bastante rico, de bastante discussão, que eu me interessei e acho que ele realmente deve ser contemplado pelas mulheres que estudam gênero. Tem sido uma forma de violência simbólica de gênero, né, e que deve ser discutido.